Amigas, amigos, olá! Vamos conversar um pouco sobre o hidrogênio combustível, a questão ambiental relacionada às emissões de gases de efeito estufa no setor de transporte. Hoje nós encontramos várias tentativas de superação deste problema, como, por exemplo, a difusão dos carros 100% elétricos, que funcionam com armazenamento de energia elétrica em baterias de lítio. Esses carros são uma solução meramente parcial para alguns problemas que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Uma outra solução potencial e que talvez tenha algumas vantagens é a célula combustível, que é alimentada com hidrogênio. Vamos discutir alguns aspectos disso e como o Brasil se posiciona hoje dentro desse contexto da produção de hidrogênio combustível, o hidrogênio sustentável. Primeiro vamos a alguns aspectos básicos. O hidrogênio pode, no esforço ambiental atual, contribuir para a descarbonização da economia e transição energética. Descarbonização da economia e transição energética são dois conceitos utilizados no ambientalismo na atualidade. Frequentemente eles são confundidos. A gente teve uma questão do vestibular da Unicamp há alguns anos que confundia na sua resposta os dois conceitos. Gente, descarbonização da economia é um conceito ligado à redução, em geral, das emissões de gases de efeito estufa desde a atividade econômica. Então, da atividade econômica em geral. Por exemplo, uma produção agrícola que usa fogo para retirada da vegetação nativa para o eventual plantio. Está emitindo gás carbônico relacionado a essa vegetação nativa. Agora, isto é um problema da descarbonização da economia, a prática agrícola que não venha a ter essas mesmas emissões de gases de efeito estufa. Isso não entra, obviamente, na transição energética, que busca apenas a ideia de combustíveis, fontes de energia, fontes primárias de energia, que causem menores emissões de gases de efeito estufa, que não gerem emissões de gases de efeito estufa. Então, a descarbonização é mais ampla, envolve a economia na sua totalidade, enquanto a transição energética está preocupada especificamente com as fontes de energia, onde entra o hidrogênio. Mas existem vários, hoje ditos, tipos de hidrogênio. E dependendo do tipo de hidrogênio, ele pode causar maior ou menor impacto na oferta de efeito estufa. Gente, tipos de hidrogênio, entre aspas, porque hidrogênio é um elemento químico, então existem tipos diferentes desse elemento químico. Os tipos de hidrogênio dizem respeito aos processos industriais de obtenção deste hidrogênio, que se manifestam como cinza, hidrogênio cinza, azul, turquesa, laranja, branco, verde, rosa, musgo, marrom e preto. Então, cada um desses é um procedimento, é um protocolo industrial envolvendo matérias-primas e fontes de energia na produção de hidrogênio. E é muito importante nós averiguarmos como é produzido esse hidrogênio, porque na lógica de transição energética, dependendo dos protocolos de produção, isso pode ser mais vantajoso na redução das emissões de gases de efeito estufa, não tão vantajoso, ou pode gerar até mais emissões de gases de efeito estufa. Vamos tentar averiguar isso, né, através primeiro dessa identificação de origem do hidrogênio. Eu tenho aqui a tabelinha mais extensa, não é? Eu tenho aqui as informações mais extensas, mas sem ninguém se assustar, por favor, ninguém vai decorar isto. Eu vou pensar desses diferentes tipos de produção de hidrogênio, apenas alguns para nós fazermos um comparativo. Primeiro, o hidrogênio cinza. O hidrogênio cinza obtido a partir de gás natural ou metano, ou por processos industriais ou eletrólise, com eletricidade oriunda de térmicas convencionais, então eletrólise fazendo a separação da molécula de água e dela obtendo o hidrogênio. Esse processo envolve energia elétrica que poderia, no caso do hidrogênio cinza, ser oriundo de uma central térmica a carvão, gás natural ou combustíveis líquidos derivados de petróleo. E vejam, a central térmica está emitindo enormes quantidades de gases de efeito estufa, tudo bem? Há o processo de produção de hidrogênio cinza a partir da decomposição do gás metano, da separação do gás metano. Então, nós tiramos do gás natural, desculpa. Nós tiramos o hidrogênio do gás natural em um processo industrial. Só que vejam o dado que eu coloquei para vocês. Nesse processo de separação de hidrogênio, para cada quilo de hidrogênio produzido, são produzidos 11 quilos de gás carbônico.
Então, será que é um processo ambientalmente sustentável? Não, não é, não é. Ainda mais, nós temos o hidrogênio azul e o turquesa que tem o mesmo problema do hidrogênio cinza, só que ele é minimizado por sequestro de carbono ou por processos industriais que minimizem a oferta de gases de efeito estufa. Avançamos para os hidrogênios verde e rosa, que são produzidos por eletrólise da água, mas a partir hidrogênio rosa de usinas nucleares. Não gera emissão de gases de efeito estufa, mas tem todos os problemas ambientais, geopolíticos de saúde pública ligados à produção de energia elétrica de centrais nucleares. O hidrogênio verde também é hidrólise, também é eletrólise, mas a partir de energias renováveis, como é o caso, por exemplo, da hidrelétrica, que causa menor impacto ambiental, menor impacto em termos de efeito estufa. E, finalmente, nós temos o hidrogênio que, nessa categorização, é chamado de musgo, produzido de biomassa e biocombustível, com ou sem sequestro de carbono, através de reformas catalíticas, gaseificação ou biodigestão anaeróbica. Este hidrogênio musgo, que tem um nomezinho eu acho tão feio, pouco comercial, é denominado na USP de hidrogênio sustentável. Hidrogênio sustentável. Então, dependendo da forma como você produz o hidrogênio para utilização no setor de transporte, nos veículos, a gente tem um processo maior ou menor de impacto ambiental e impacto em efeito estufa. Vamos dar uma comparada? Vamos? Eu coloquei aqui para vocês, de um lado, um incrivelmente tecnológico Mercedes-Benz que funciona com célula combustível de hidrogênio. Esse carro tem preço estimado aqui no Brasil de R$ 250 mil. Vamos fazer um comparativo deste carro com um dos orgulhos da produção automotiva em território nacional, né, um produto altamente tecnológico da indústria italiana de automóveis, que é o Fiat Uno 1.5R de 1988. Como nós vamos comparar esses dois veículos? Nós não vamos comparar em velocidade final, nós não vamos comparar em aceleração 0 a 100 km por hora e nem 0 a 200, porque dizem alguns que o Fiat Uno venceria com muita facilidade, em especial se ele tivesse aquela escada amarrada no teto do veículo. Mas a gente não está preocupado com esses dados de desempenho que não os das emissões de gases de efeito estufa. Gases de efeito estufa. O Mercedes-Benz é abastecido com hidrogênio. O resíduo que esse veículo produz é água, porque o uso do hidrogênio na célula combustível gera água eliminada pelo motor, e água pura, não é água contaminada, é água puríssima, enquanto o Fiat Uno, que usa, eu vou chamar de álcool, tá? Porque nos anos 1980 nós chamávamos de álcool e não de etanol, né? Então ele que é abastecido com etanol combustível, álcool combustível, ele elimina uma pequena quantidade de gás de efeito estufa, de gás carbônico na queima do álcool no veículo, do etanol no veículo, tá certo? Mas espera aí, não vamos considerar imediatamente no veículo, tá? Apenas no veículo. Vamos considerar as emissões globais, né? Esse Mercedes-Benz, ele é abastecido com hidrogênio com célula combustível, mas esse hidrogênio é cinza, azul ou turquesa, como nós vimos no slide anterior. Então ele tem emissões globais de combustível muito, muito grandes. Não sai gás carbônico desse veículo, mas o processo de produção de hidrogênio para esse veículo poder rodar foi extremamente impactante do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, enquanto o nosso Uninho 1.5R, a álcool combustível etanol, tem emissões de gases de efeito estufa, tanto o automóvel quanto o processo de produção. Para cada quilo de álcool combustível que é produzido na usina, no processo de fermentação da cana, é liberado 1 quilo aproximadamente de gás carbônico. Mas vejam, todas essas emissões de gases de efeito estufa do Fiat Uno são emissões que nós chamamos de biogênicas e não fósseis. Elas vieram da produção agrícola, da produção de cana. Todo esse carbono emitido estava na última plantação de cana-de-açúcar. O que está crescendo lá na agricultura? Mais uma safra de cana-de-açúcar com aproximadamente as mesmas quantidades de carbono nas plantinhas. E, portanto, nós temos um relativo equilíbrio. Relativo. Porque, acompanhando com essa ideia das emissões globais, o nosso Fiat Uno precisou de máquinas para colher a cana para ele poder funcionar com álcool combustível, e essas máquinas usam diesel.
Os caminhões de transporte da cana, os caminhões de transporte do álcool combustível usam diesel. Então isso também entra na conta do nosso Fiat Uno, mas vejam, é muito menos do que as emissões brutais do hidrogênio cinza do nosso Mercedes-Benz. Então é necessário pensar esse processo total de emissão e, nesse caso, por exemplo, os nossos carros brasileiros bicombustível são menos impactantes na oferta de gases de efeito estufa do que os carros europeus com hidrogênio, mas com hidrogênio cinza. De onde surge uma pergunta: se os nossos carros bicombustíveis de hoje, bem além do nosso velho Fiat Uno, são menos impactantes nas emissões de gases de efeito estufa, por que a gente vai desenvolver célula combustível e todos esses procedimentos incríveis de produção de energia? A gente tem um problema da eficiência energética. Se o nosso Fiat Uno, lá dos anos 1980, venceu o Mercedes-Benz na emissão de gases de efeito estufa, porque o Mercedes usa hidrogênio cinza, mas o motor deste carro, o motor convencional de combustão interna, tem um rendimento de no máximo 30%, enquanto o motor com célula combustível chega a 60% de rendimento. Portanto, sim, é necessária uma atualização tecnológica no setor de transporte com vistas a melhor utilizar a energia. Nós utilizamos 30% da energia abastecida nos carros convencionais, enquanto a célula combustível tem um aproveitamento muito maior dessa energia e, portanto, é bem-vindo do ponto de vista ambiental que a gente faça essa transição tecnológica. E dentro deste contexto, nós podemos agora comparar esse veículo com célula combustível com os veículos ditos 100% elétricos. Vejam as vantagens inerentes à célula combustível nessa perspectiva. O veículo com célula combustível, ele transforma o hidrogênio, ele usa o hidrogênio para produzir energia elétrica dentro do carro. E o carro é um carro elétrico, mas com geração interna de energia elétrica via processamento do hidrogênio, tudo bem? A célula combustível processa o hidrogênio e produz energia elétrica para o funcionamento do carro. Ele precisa de uma bateria, mas é uma bateria que não é muito maior do que a bateria dos carros convencionais na atualidade. Essa bateria pode ter 60, 200 quilos no máximo. E vocês pensam, nossa, 200 quilos de bateria é uma bateria enorme, muito pesada? Bom, vamos comparar com as baterias dos carros 100% elétricos, esses que são abastecidos com energia elétrica que vem da rede de energia e essa energia precisa ficar preservada dentro do carro. Nesse caso, nós temos baterias que podem pesar de 400 a 800 quilos ou até mais em alguns veículos. Viram já a diferença de peso total do carro? Vamos piorar a situação. Quanto tempo demora para abastecer um carro com célula combustível em um posto que teria disponível hidrogênio para abastecimento? O abastecimento completo demora 5 minutos, um pouco mais do que o abastecimento de um veículo com etanol ou com gasolina, tudo bem? Agora, o veículo elétrico pode demorar até 12 horas para ficar abastecido. Então, você chega do trabalho e esquece de colocar o veículo no fornecimento de energia na garagem. Esquece, vai pegar um Uber amanhã, tá certo? Então precisa carregar por um longo tempo, tudo bem? Mas autonomia. A autonomia do veículo com célula combustível pode superar 600 quilômetros, como os nossos veículos convencionais, tudo bem? Hoje em dia, os veículos elétricos têm autonomia de menos de 500 quilômetros. Na verdade, isto é uma dádiva. Na verdade, eles têm uma autonomia prática abaixo de 300 quilômetros. Então, por tudo isso, nós temos vantagens práticas na célula combustível comparativamente aos veículos 100% elétricos. E ainda com um último problema, gente. Não é questão ambiental. Eu não frisei a ideia do hidrogênio cinza anteriormente. Não adianta nada ser um veículo com célula combustível de hidrogênio do ponto de vista ambiental se o hidrogênio foi produzido como hidrogênio cinza, tá certo? E não adianta nada um veículo com um veículo 100% elétrico, com baterias de lítio. Lítio que hoje é um produto que é crescentemente procurado em escala mundial, havendo, portanto, tendências de problemas econômicos,
geopolíticos e ambientais. Geopolíticos na velha sanha dos países centrais de obter recursos naturais de países periféricos, como aqui na Bolívia, como no Chile, onde já há disputas na exploração deste recurso de lítio. Mas o processo de extração do lítio gera enorme impacto ambiental, principalmente sobre o solo e sobre os cursos d'água, não apenas cursos d'água, as águas em geral, inclusive as águas subterrâneas. Então nós temos problemas graves ambientais nessa dita solução ambiental de carros elétricos. Finalmente, há um consumo enorme de lítio, há um consumo enorme de baterias nesses veículos elétricos e, consequentemente, haverá eventualmente o descarte desse material. Se o processo de extração de lítio já causa impacto ambiental, o descarte dessas baterias é potencialmente muito mais danoso. Ela pode ter uma destinação ambientalmente adequada, mas quanto maior a quantidade de baterias, mais difícil é dar essa destinação, tudo bem? Então nós temos uma série de problemas com o carro elétrico problemas ligados à bateria desse veículo, né, no que diz respeito ao uso prático do carro e à obtenção desse lítio em uma perspectiva ambiental e geopolítica. Isso para o veículo de passeio. E se a gente avança para veículos pesados de transporte? Então quanto é necessário de lítio para que a gente tenha uma bateria de caminhão pesado? A gente tem já isso, né? No Brasil está circulando experimentalmente esse Volvo 100% elétrico. E ele tem por volta de 3 toneladas de baterias. Agora pensem o problema, por exemplo, para o piso asfáltico, né? Então a gente tem os caminhões e quanto mais pesados, maior é o dano ao piso asfáltico, que exige manutenção periódica com gasto de recursos naturais, com impacto ambiental. Agora, um caminhão com esse peso aumenta esse impacto. A mesma coisa ocorre com um ônibus na cidade, que também vai ser pesado devido às baterias de lítio, causando impacto no piso asfáltico e com o problema do tempo de carga. 12 horas, até 12 horas para carregar o ônibus. Você precisa então de uma frota muito maior, porque enquanto há ônibus sendo recarregados, precisam existir ônibus em circulação. Será que isso é uma solução ambiental? Você precisar dobrar a quantidade de veículos automotores, no caso ônibus, né, para dar sustentação à frota, tendo em vista ela estar recarregando ainda, não parece uma solução ambiental das mais adequadas. E, portanto, no comparativo entre veículos elétricos e com célula combustível, do ponto de vista prático e ambiental, parece que a célula combustível ganha, mas apenas se essa célula combustível tiver hidrogênio que não causou um impacto ambiental na emissão de gases de efeito estufa mais significativo. E aí que entra o Brasil. O Brasil tem hoje a produção de etanol, na verdade, desde os anos 1970, com o velho programa Proálcool, nós passamos a ter o álcool combustível, o etanol, como um combustível da nossa frota de veículos. E é possível fazer, como no hidrogênio cinza, a extração do hidrogênio, não do gás natural, como acontece no hidrogênio cinza, mas do etanol combustível. Vamos dar uma olhadinha nessa extração. Segundo esse gráfico do Poder 360, nós temos as seguintes etapas. Primeiro, plantação de cana-de-açúcar para obter a matéria-prima, o etanol. Depois, na sequência, a usina de beneficiamento de cana, onde é processada a cana, onde ela é fermentada, destilada e transformada em etanol. Lembre-se, o processo de fermentação, já está gerando emissão de gás de efeito estufa, mas lembra, é biogênico. Então, esse gás de efeito estufa, esse gás carbônico estará presente na próxima safra de cana. Até aqui é o processo normal de produção de cana-de-açúcar e processamento em, por exemplo, álcool combustível que a gente faz há anos. Agora é que aparece a novidade, o reformador, né, a planta de produção de hidrogênio, número 3, e depois o reformador. O reformador que, como eu disse, como de gás natural, vai extrair o hidrogênio. Vai liberar gás carbônico, mas lembrem-se, é gás carbônico biogênico, veio da produção agrícola, estará presente novamente na próxima safra de cana-de-açúcar. E, portanto, há uma relativa equilibração entre as partes. E agora a gente pode ter a destinação
deste hidrogênio para armazenagem e para uso nos veículos. E nesse caso, com inclusive veículos mais pesados, veículos de transporte, ônibus, caminhões, que não exigem baterias tão pesadas e não exigem um período de recarga tão longo, assim como são dotados de autonomia mais significativa. E, portanto, o Brasil tem uma potencialidade de vanguarda tecnológica nesses combustíveis, o que já está sendo processado aqui na USP. A USP está desenvolvendo esse projeto de produção de célula combustível abastecida com etanol, com hidrogênio oriundo de etanol combustível e não de outras modalidades mais impactantes. Agora, para finalizar o vídeo, a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque isto é uma solução ambiental de última instância. Bom, é muito vantajoso esse hidrogênio produzido com o etanol comparativamente, por exemplo, ao hidrogênio cinza que utiliza gás natural, com enormes emissões de gases de efeito estufa. Então, do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, é claro, é uma grande vantagem. Mas vamos pensar a questão ambiental de uma maneira ampla. Nós já encontramos hoje problemas econômicos, sociais, ambientais, no que diz respeito à produção de cana-de-açúcar para a produção de álcool combustível, de etanol. Se nós utilizarmos a cana-de-açúcar para a produção de hidrogênio, a gente vai continuar tendo esses mesmos problemas sociais, econômicos e ambientais. Quais problemas são estes? Concentração de terra no campo, é estímulo à produção de cana-de-açúcar, que se dá em grandes propriedades, reforçando a estrutura fundiária concentrada do Brasil, reforçando a concentração de terra e, portanto, de renda no campo. Mais ainda, uso massivo de trabalho de baixa qualificação ou, quando avança a mecanização, desemprego no campo. Então, trabalho superexplorado de baixa qualificação e, quando há uma atualização tecnológica no processo de produção com mecanização, lá se foi a força de trabalho. Mais ainda, ao invés de a produção agrícola estar preocupada com arroz e feijão de soberania alimentar, está preocupada com a produção de cana-de-açúcar para alimentar veículos. O problema da segurança alimentar, o problema da soberania alimentar. Havendo em escala nacional ou mundial aumento da demanda de etanol para a produção de hidrogênio, aumento da área de produção, que substitui as culturas alimentares, então reforçamos o problema da segurança alimentar, ou avança em expansão de fronteiras agrícolas com desmatamento, com retirada de vegetação nativa. E, portanto, não é uma solução ambiental de última instância, é uma solução bastante precária, parcial. Na visão capitalista, a partir da ótica industrial, parece uma solução bem interessante e colocando o Brasil potencialmente na vanguarda desses novos combustíveis. Mas pensando em uma perspectiva global, não. É mais um momento de avanço de tecnologias ligadas às necessidades do capital que traz consigo uma série de contradições, uma série de problemas, tanto ambientais quanto sociais. É isso a nossa apresentação sobre hidrogênio no setor de transporte. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.